Grava, filhinho. Aí. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso último tema da parte geral. E vamos fazer isso aí dentro do prazo estipulado. Eu queria encerrar isso até o fim do mês de agosto e vamos conseguir a parte geral. Nós estamos dando sequência ao tema extinção de punibilidade, falando especificamente de prescrição. Já falamos de alguns artigos que regulamentam o tema prescrição e paramos em causas interruptivas de prescrição, ok? Vamos a elas. Vou projetar aqui para vocês os slides, como sempre. Qualquer interrupção, vocês podem abrir o áudio aí e ficar à vontade, ok? Vamos lá. Isso aqui. Visualizam o slide aí, gente? Sim? Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que nós falamos de causas impeditivas, não falamos? Eu acho que nós falamos de causas impeditivas. Falamos sim, falamos, eu me recordo. Falta falarmos de interrupção de prescrição. Não é isso? Vamos lá. Gente, olha só. O processo, disse que o processo ele é um caminhar. No processo nós temos ali um conjunto de atos, todos eles voltados à decisão judicial, né, que é o ato final de um processo, a decisão judicial. Na esfera penal, nós temos a necessidade da prévia apuração de um fato antes da propositura da ação. Nós temos a necessidade dessa prévia apuração. Essa prévia apuração, via de regra, faz-se por meio da polícia judiciária, seja ela polícia civil, se estivermos falando de crimes de competência estadual, seja ela polícia federal, se nós estivermos falando de crime de competência federal, mas essa apuração faz-se via de regra pela polícia. Por que eu digo via de regra? Porque nós podemos ter uma investigação levada a efeito pelo próprio Ministério Público, correto? Mas nós temos este primeiro momento, que é o do inquérito policial. Concluído o inquérito policial ou o procedimento feito pelo próprio Ministério Público, nós temos o início do processo. E este início do processo dá-se por meio da propositura da ação. Se a ação penal for uma ação penal pública, a peça inicial, a propositura, faz-se por meio de uma denúncia. Se a ação penal for uma ação penal privada, a propositura da ação dá-se por meio da apresentação de uma queixa, correto? Como dito também, nós temos as outras tramitações, nós temos o tramitar processual. Na sequência, nós temos instrução processual, nós temos alegações finais, nós temos decisão, enfim, podemos ter uma série de atos. O artigo 117, ele nos traz atos processuais que implicam em interrupção do curso do prazo prescricional. O prazo prescricional, ele de acordo com aquele prazo já informado lá no 109, que nós vimos,
prescreve em 3, em 4, em 8, em 12, em 20, a depender da pena aplicada ao delito, esse transcurso do prazo prescricional, ele é interrompido a depender dos atos que ocorrem no processo, correto? A depender do ato que ocorre no processo. Então, vejam vocês, o curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou queixa. Quem é que recebe a denúncia ou queixa? Quem recebe a denúncia ou queixa é o juiz. O Ministério Público apresenta a denúncia, ou o ofendido apresenta a queixa, e o juiz, entendendo estar regular, né, entendendo estarem ali, está totalmente irregular aquela denúncia ou queixa, segundo as normas estabelecidas nas leis processuais, ele recebe aquela denúncia ou queixa. Esse é o ato judicial de recebimento. Este recebimento interrompe o prazo prescricional. Vocês lembram que eu falei que a investigação pode durar... Estivemos falando aí de um crime cuja pena máxima seja 5 anos. Penas superior a 4, inferior a 8, prescreve em 12. Então, vamos pensar numa situação absurda aqui. A investigação durou 10 anos. Foi apresentada a denúncia. O juiz recebeu a denúncia no 10º ano. O que ocorre? A interrupção, a prescrição, interrompe-se. Interrompe-se o curso do prazo prescricional. Ele começa a contar novamente. Esses 12 anos que nós falamos aí, pelo menos a princípio são 12 anos, ele começa a contar de novo. A partir do momento que o juiz recebeu hoje, no 10º ano, a denúncia ou queixa, ele entendeu que está tudo correto, está tudo bem instruído, o fato é criminoso, as condições da ação estão presentes, ele recebeu a denúncia ou queixa, começa a contagem novamente do prazo prescricional. Beleza? Inciso 2, pela pronúncia. Pela pronúncia. A pronúncia, ela é uma decisão que existe somente nos crimes de tribunal do júri. Ela é uma decisão que existe somente nos crimes de tribunal de júri. No tribunal de júri, no tribunal do júri, nós temos 2 momentos processuais. Nós temos um momento processual, nós temos uma tramitação processual perante o juiz de direito e nós temos uma tramitação processual perante o tribunal do júri. A decisão final do juiz de direito, quando o processo está tramitando exclusivamente perante a sua pessoa, é a sentença de pronúncia. É quando o juiz olha o caso concreto, concluído o processo, ele vira e fala, bem, de fato eu estou aqui diante de um crime doloso contra a vida, de fato eu tenho aqui a autoria, estão presentes todas as condições para encaminhamento desse processo para o tribunal do júri. Vou remetê-lo ao tribunal do júri. Beleza? Essa é a decisão de pronúncia. Essa decisão de pronúncia, ela também interrompe o curso do prazo prescricional. Então, pensem comigo. Se tratar de um crime doloso contra a vida, se for um crime de júri, foi um homicídio simples. A investigação durou 10 anos, foi proposta a ação. Propôs-se a ação, o juiz recebeu a denúncia, interrompeu o prazo prescricional. Aí nós temos a primeira fase do processo que se dá perante o juiz de direito. Essa primeira fase processual durou 5 anos. Veio a sentença de pronúncia, que é o encaminhamento do processo para o tribunal do júri. Nessa decisão de pronúncia, novamente interrompe-se o curso do prazo prescricional. Correto? Incisos 3, pela decisão confirmatória da pronúncia. Decisão confirmatória da pronúncia. Toda decisão judicial pode ser passível de recurso. Não é isso? Toda decisão judicial pode ser passível de recurso. No tribunal do júri, como nós temos 2 decisões, nós temos a primeira, neste primeiro momento perante o juiz, que pode ser de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Dessa primeira decisão, cabe recurso. Assim também como cabe recurso, preenchidas as condições legais, também cabe recurso da decisão do júri. Mas cabe recurso desta primeira decisão do juiz de direito. E se há recurso,
dessa decisão de pronúncia, a pessoa foi pronunciada e ela recorreu da pronúncia, a nova decisão que confirma a pronúncia, se tivermos aí uma nova decisão, e aí vamos falar mais para ficar bem tranquilinho. Nós tivemos 10 anos de inquérito policial, interrompeu-se com o recebimento da denúncia. Projetando errado aqui para vocês. Isso. Tivemos 5 anos de instrução processual perante o juiz de direito, interrompeu-se com a pronúncia. Houve recurso da pronúncia. Tivemos 2 anos para uma nova decisão que confirmou a pronúncia. Mais uma vez, interrompeu-se o curso do prazo prescricional. Beleza? Inciso 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. E aí nós já não estamos mais falando do júri. Sentença ou acórdão em geral. A partir do momento que saiu uma decisão judicial condenatória, seja ela uma sentença dada pelo juiz do direito, seja essa decisão um acórdão que é dado por uma turma recursal, essas, ambas sentenças, mesmo sendo elas recorríveis, porque mesmo dado por um tribunal de justiça, pode ir para o STJ, pode ir para o STF, a data de publicação interrompe o curso do prazo prescricional. Mais uma vez, 10 anos para recebimento de denúncia, interrompeu. 5 anos perante o juiz, interrompeu. Sentença de pronúncia. 2 anos, sentença confirmatória de pronúncia, interrompeu. Na sentença recorrível, a partir do momento que nós temos a sentença condenatória recorrível, novamente interrompe-se. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento de pena. A partir do momento que saiu a condenação da pessoa, a partir do momento que ela iniciar o cumprimento, mais uma vez nós temos a interrupção. Porque nada impede que saiu a decisão condenatória e a pessoa, que não é boba nada, fuja. Saiu uma condenação, coisa pouca aqui, isso é uma condenação para você de 12 anos. Ah, não, tranquilo, estou indo lá cumprir. Não é assim, né? A pessoa fugiu, a partir do momento que saiu a data da sua condenação, interrompeu-se a prescrição, publicação da sentença, e vai interromper-se novamente quando ela iniciar o cumprimento, iniciar ou continuar, caso haja fuga, por exemplo. E 6, pela reincidência. Se a pessoa novamente venha sofrer uma outra condenação, que se enquadre no conceito legal de reincidência, que nós já sabemos, se a pessoa venha sofrer uma nova condenação, essa nova condenação interrompe o curso do prazo prescricional referente ao outro crime que ela já responde. Compreendem? Interrompe o curso do prazo prescricional referente ao outro crime a que ela responde. Então, são estes os motivos processuais aí, são estes os atos processuais que causam o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. Tranquilo? Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto de mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Mais uma vez, excetuados os casos dos incisos 5 e 6, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto de mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Muito bem, gente, voltemos lá. O 5 fala de início ou continuação de cumprimento de pena, o 6 fala de reincidência. Se estivermos falando de um crime cometido
parágrafo 1º aí do 117, se estivermos falando de um crime cometido em concurso de pessoas, a interrupção, primeira parte do parágrafo 1º, um delito cometido em concurso de pessoas, a interrupção, por qualquer dos motivos relacionados nos incisos 1 a 4, a interrupção relativamente a um referente a qualquer um dos concorrentes no cometimento do crime, essa interrupção, ela se estende aos demais, ou seja, ela prejudica os demais, correto? Se for referente a qualquer um dos motivos entre o inciso 1 e inciso 4. Se, porém, a interrupção da prescrição tiver por fundamento início ou continuação de cumprimento de pena ou reincidência, essa interrupção da prescrição, ela prejudica apenas aquele, mesmo tendo sido crime cometido em concurso de pessoas, prejudica apenas aquele que inicia ou continua o cumprimento de pena ou aquele que reincide. Não prejudica os demais integrantes aí da conduta criminosa. Beleza? Segunda parte do parágrafo 1º. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Aqui, na primeira parte do parágrafo 1º, nós estamos falando de concurso de pessoas. Na segunda parte do artigo 1º, nós estamos falando de concurso de crimes. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Então, se em função de qualquer um dos incisos do artigo 117, nós tivermos a interrupção da prescrição relativamente a um dos delitos cometidos em conexão com outros, a interrupção da prescrição gera efeito não só para aquele, especificamente para aquele em razão do qual interrompeu-se a prescrição. Essa interrupção de prescrição, ela contamina, digamos assim, todos os crimes cometidos em concurso de crimes. Beleza? Este malefício, porque é óbvio que a interrupção de prescrição ela é um malefício, você vai iniciar novamente a contagem do prazo prescricional, o delito não vai prescrever, né? A extinção da punibilidade, ela não vai se dar pelo decurso do tempo. Caso os crimes sejam cometidos em concurso, a interrupção do prazo prescricional de qualquer deles se estende, este efeito se estende para os demais. A pessoa ela está respondendo por crimes em concurso e não vai ter a interrupção de prazo prescricional relativa somente a um desses delitos. Beleza? Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. O inciso 5, ele fala do início ou da continuação do cumprimento de pena. Por que que é excetuado o inciso 5? Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 desse artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Por quê? Porque se a pessoa está cumprindo pena, o prazo prescricional não está correndo. Se a pessoa iniciou o cumprimento da pena ou continuou, né, se a pessoa iniciou o seu cumprimento, ou se a pessoa continuou este cumprimento, seja porque ele havia fugido e voltou, seja porque foi revogado o livramento condicional, ou foi revogado a suspensão condicional da pena, né, o SUSI,
seja por um motivo qualquer, se ela iniciou o seu cumprimento ou se ela continuou um cumprimento que havia se iniciado e se interrompeu, estando ela cumprindo pena, o prazo prescricional não transcorre. Tranquilo? Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Aqui não tem dificuldade nenhuma, né? Se nós sabemos que a pessoa ela pode, por exemplo, ser condenada a uma pena privativa de liberdade e pena de multa. Nós temos alguns delitos em que as penas são cumulativas, não é isso? A pena de multa ela pode ser aplicada de maneira cumulativa, de maneira alternativa e também em substituição. Na verdade, a pena de multa nós temos ela nas 3 modalidades. Ela pode ser aplicada de maneira cumulativa, de maneira alternativa e em substituição, como uma das modalidades lá das penas restritivas de direito. Se a pessoa for condenada a uma pena de privativa de liberdade, uma pena privativa de liberdade e pena de multa, pena mais grave e mais leve, esta pena mais leve vai prescrever junto com a pena mais grave, junto com a pena mais grave, junto com a pena de prisão, correto? Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada um isoladamente. No caso de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre cada um isoladamente. Dentro de qualquer daquelas modalidades de concurso de crimes que nós falamos lá, que nós já estudamos, a extinção de punibilidade, e aí nós estamos falando apenas da prescrição, não. Nós vimos lá várias causas de extinção de punibilidade, né? A prescrição é apenas uma delas. Nós temos prescrição, decadência, percepção, temos uma série de causas extintivas de punibilidade. A extinção incide sobre cada um dos delitos, correto? A extinção, a causa extintiva de punibilidade, ela incide sobre cada um dos delitos. Olha só para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Acho que eu já citei esse exemplo, mas ele é um exemplo bem emblemático, que fica bem claro. O subsolo, ele é patrimônio da União. Ele é patrimônio da União. Então, para que seja realizada a extração mineral, seja ela areia, argila, quartzo, mineral de qualquer natureza, você precisa de autorização da União, além de uma série de procedimentos, correto? A extração de areia, de cascalho, de argila, sem autorização, constitui crime numa modalidade específica de crime contra o patrimônio da União. A pena é uma pena elevada. Além de constituir crime, entre aspas, contra o patrimônio da União, constitui também crime ambiental, né? A extração de areia no leito de um rio, a extração de cascalho, você tem que revirar uma mata, constitui crime ambiental, beleza? Ocorre que o crime ambiental, a pena é pequenininha, e este o crime contra o patrimônio da União, que é uma lei específica, não estou falando de Código Penal, é uma lei específica, a pena é alta. Então, não raro, quando da condenação, quando da sentença, o juiz condena apenas pelo crime contra o patrimônio. Não é porque o crime ambiental não estava presente, ele estava presente. Condena-se apenas pelo crime específico do patrimônio, porque o crime ambiental já prescreveu. Então, nós temos que os crimes ambientais são todos de pena baixa. Então, nós temos as causas extintivas de punibilidade atuando de maneira isolada. Tranquilo? Artigo 120. A sentença que concede perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Nós já tratamos disso quando nós falamos lá do perdão
judicial, né? O perdão judicial é dado pelo juiz quando o delito atinge a pessoa de maneira direta, né? O delito atinge a pessoa de maneira tão drástica que a pena se torna desnecessária, pelo menos no seu aspecto de retribuição. O exemplo clássico é aquele que mata o próprio filho num acidente automobilístico. O juiz concede o perdão, pode conceder o perdão judicial, e este perdão, esta sentença em que houve essa causa extintiva de punibilidade, o perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, essa decisão não gera efeito, não é considerada para efeito de reincidência. Se a pessoa eventualmente cometer um outro delito, ela não é considerada reincidente. Beleza? Bom, gente, aqui, dentro do prazo estabelecido, dentro do prazo inicial estabelecido, nós encerramos a parte geral. Beleza? Nós vamos agora iniciar a parte especial do Código. Vamos tratar de crime de homicídio. Deixa eu interromper aqui. Vamos para o outro slide. Isso aqui. Interrompido. Aqui. Ok. Visualizam aí o slide do homicídio. Visualizam? Ótimo. Gente, é o seguinte. Antes mesmo de começar a falar do delito. O estudo, por que que eu tirei esse primeiro mês para a gente concluir a parte geral? A parte mais importante do direito penal é a parte geral. É a parte mais importante, é a parte mais complicada, entendeu? É a parte que em concurso público, que em prova da OAB, que pode puxar o tapete da gente, é a parte geral. Ela é a parte mais complicada. A parte especial, alguns delitos apresentam uma complicação. Alguns delitos apresentam uma complicação. Alguns delitos são mais regulamentados do que outros. Mas no geral, não tem grande complicação, não. No geral, não tem grande complicação, não. O que pode variar, o que pode, às vezes, dar algum trabalho, o que pode dificultar um pouquinho o entendimento, é a circunstância de você ter que saber como os tribunais entendem aquela determinada conduta. Se os tribunais tiverem um entendimento um pouquinho diferente do que é a literalidade da lei, você ter que saber aquilo, isso torna o estudo um pouquinho mais difícil, correto? Mas, no geral, até mesmo em razão da tipicidade, né? Nós sabemos que só é crime aquilo que está previsto em lei. Em razão dessa tipicidade, faz-se necessário que a descrição da conduta típica seja muito clara. A descrição da conduta típica seja muito clara. Por isso que eu digo que a parte especial é uma parte mais fácil. Não é que ela é uma parte fácil, ela é uma parte mais fácil do que a parte geral. Ela é uma parte do Código Penal explorada para concurso público, mas aqui que quebra as pernas de quem está fazendo prova é a parte especial. Beleza? E, em razão disso, nós vamos estudar vários crimes, nós vamos estudar vários delitos, nós vamos estudar desde o homicídio até crimes contra os mortos, acho que é isso. O estudo dos delitos, por vezes, eu tenho que dizer, ele torna-se um estudo cansativo, porque nós não temos essa variação de temas isolados como a gente tem na parte geral.
é interessante para vocês porque nós vamos ter novidades, vocês vão saber de determinadas condutas que poderiam, que vocês não sabiam que configuravam delito, ou pelo menos vão entender, olha, só nesta circunstância que o crime está presente. Mas eu digo que o estudo pode ser um pouquinho chato, porque você tem que sempre abordar as mesmas coisas. Sujeito ativo, sujeito passivo, tem possibilidade de dolo, existe modalidade culposa, existe possibilidade de tentativa, é crime de resultado. Então, são sempre os mesmos pontos que se tem que abordar dos delitos. Não é que não tenha outra, não é que isso não é preguiça do professor, não. Mas é porque o estudo dos delitos da parte especial se dá dessa maneira. Beleza? Vou procurar a melhor forma aí da gente dar uma aula dessa parte especial, uma aula interessante, que seja interessante, mas já antecipo para vocês dessa particularidade da parte especial. Tranquilo? Vamos que vamos. Homicídio, gente. Primeiro dos delitos previstos na parte especial. Primeiro dos delitos previstos na parte especial. Todo crime visa a proteger um bem jurídico. Todo crime tem. Toda descrição típica, por trás de si, ela tem por propósito proteger determinado bem jurídico. Determinado bem jurídico. No crime de homicídio, o bem jurídico que se quer proteger é a vida. O bem jurídico que se quer proteger com o delito de homicídio é a vida. Ele é um crime contra a vida. Correto? Não só o homicídio, nós vamos ver, nós temos outros bens, nós temos outros delitos que também o bem jurídico é a vida. Ele está dentro dos crimes contra a pessoa e especificamente crimes contra a vida. Primeiro deles, o homicídio. Eu vou pedir auxílio de vocês para projetarem aí no chat, quem se habilitar, esses dispositivos aqui. Lancem aí, por favor, o artigo 5º caput da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal aqui, por favor. O caput lá em cima, não os incisos. Quem se habilita aí? Ladies and gentlemen, nossa, 57 pessoas. Turma boa. Tranquilo, Mônica, tranquilo. Vou providenciar essa disponibilização antes. Alguém, gente? Aí, muito bem. Olha lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, a vida, ela é um bem jurídico previsto na própria Constituição Federal, está ali no caput do artigo 5º, que regulamenta os direitos fundamentais, correto? E é tido como o nosso mais importante bem jurídico. Até mesmo porque, se você não tiver a vida, não há que se falar em exercício de qualquer outro direito. É tido como o nosso maior bem jurídico. Não por acaso, a parte especial do Código Penal é inaugurada com delito de homicídio. Correto? O inciso seguinte aí, por favor, do artigo 5º, inciso 47A. 47? Isso, 47A, por favor. Quem se habilita?
Olha lá. 47. Não haverá penas A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, nos termos do artigo 84, 19, é isso? 19. Não haverá penas A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19. Olha só, gente, mas uma demonstração, uma reafirmação do valor do bem jurídico vida é a impossibilidade de nós termos penas de morte. É a impossibilidade de nós termos pena de morte. Essa é uma demonstração do valor do bem jurídico vida, correto? Só que por mais que nós não tenhamos expressamente previsto em lei a pena de morte, a possibilidade de pena de morte, você tem, quais são as penas clássicas que nós vimos? Nós temos as restritivas de direito, multa e prisão, né? Nós não temos ela prevista via de regra. Por que eu digo via de regra? Porque, excepcionalmente, em caso de morte, em caso de guerra, perdão, é previsto a possibilidade de aplicação de pena de morte. E aí eu peço para vocês projetarem aqui, para alguém projetar aí, por favor, Código Penal Militar, artigos 55A e 355. Ele traz situações em que se prevê como possível, né, a pena de morte, porque também nós temos que ter essa pena. Lembra, nós temos lá um dos princípios basilares do direito penal, é o princípio da anterioridade, princípio da legalidade, perdão. Não há crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há delito, não há crime sem lei que o defina. Nós precisamos de lei que defina o delito e que defina a pena. Então, por mais que a Constituição Federal, no inciso 47A, abra a possibilidade de aplicação de pena de morte em caso de guerra declarada, nós precisamos a previsão legal desta pena de morte. E a previsão legal dessa pena de morte está no Código Penal Militar. Está aí o artigo 55, que seria como a parte geral do Código Penal. E aí nós estamos falando de parte geral do Código Penal Militar. No artigo 55 prevê-se a pena de morte, na sua parte geral, e o 355... Puder projetar aí, por favor, Laís? O 355, ele traz um crime em que cabe a pena de morte. Então, você vê que nós temos aí respeitados os princípios o princípio da legalidade. O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade, ainda que estejamos falando de pena de morte. Artigo 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no grau máximo, reclusão de 20 anos no grau mínimo. Então, vejam vocês... Existe a possibilidade de pena de morte? Raciocínio, linha de raciocínio que eu estou querendo passar para vocês. A vida é o nosso maior bem jurídico. Está lá elencada no caput do artigo 5º, que define os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Direito à vida é absoluto? É absoluto? Nós temos a previsão da possibilidade de aplicação no âmbito penal da pena de morte. Mas a pena de morte ela é aplicada apenas em casos excepcionais. Em caso excepcional. Que caso excepcional é esse? Quando nós temos uma guerra declarada. O Brasil está participando de guerra declarada. Mas e aí, aplicado de maneira indistinta? Não. Ele não é aplicado exatamente, Hugo. Não há direitos absolutos. Ele não é aplicado de maneira indistinta. Nós temos o respeito ao princípio da legalidade e ao princípio da anterioridade. Nós temos a previsão no Código Penal Militar da pena de morte, e mais do que isso,
nós temos a previsão no Código Penal Militar das condutas em que cabe essa pena, correto? Apesar de tudo isso, nós vamos... Todo crime hediondo? Não, Leandro. Apenas hediondo, apenas um homicídio qualificado. Nós temos homicídios... Nós vamos falar, nós temos homicídio simples, qualificado, nós temos homicídio simples, privilegiado, qualificado e culposo. Apenas o qualificado é hediondo. As demais modalidades de homicídio, eles não são hediondos, não. Muito bem, vamos lá. Código Penal, homicídio simples. Homicídio simples. Artigo 121. Descrição da conduta típica. Matar alguém. Descrição mais simples não há, né? Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Descrição típica, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Preceito primário, uma linguagem que vocês têm que se acostumar. Na descrição de todo delito, na previsão de um crime, nós temos preceito primário e preceito secundário. Preceito primário, descrição da conduta típica. No crime de homicídio, matar alguém. Preceito secundário, a pena que é aplicada. No crime de homicídio, reclusão de 6 a 20 anos. Ok? Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e sujeito passivo do crime de homicídio. Olha lá, gente. O crime é matar alguém. O crime é matar alguém. Alguém quem? Uma pessoa humana. Não é? É lógico, é óbvio, mas é importante que se diga. Alguém é uma pessoa humana. Sujeito ativo deste delito o delito somente pode ser cometido também por uma pessoa humana. É lógico, professor, é óbvio, professor, que todo delito é cometido por uma pessoa humana. Não. Nós temos delitos, nós temos a possibilidade remotíssima de cometimento de delito por pessoa jurídica, crimes ambientais, correto? O crime de homicídio, ele é um crime cometido pela pessoa humana. Lógico, a pessoa humana pode se valer de N formas, né? Você pode ser um lutador de jiu-jitsu e dar um mata-leão, pode ser a facada, pode ser a tiros, pode passar com o carro em cima da pessoa. Tem várias formas, né, de você ocasionar as lesões suficientes para levar à morte da vítima. Mas o sujeito ativo é a pessoa humana, beleza? Sujeito ativo, pessoa humana. Sujeito passivo, pessoa humana também. Localiza aí para mim, por favor, quem está me auxiliando, a Lei 9437. 9434, artigo 3º caput. Vamos lá. Sim, Maria Fernanda, sim. Existe essa circunstância, sim, de fato. É uma excepcionalidade do cometimento de crime hediondo. Via de regra, o hediondo é apenas o previsto no parágrafo 2º. A exceção é essa cometida em atividade típica de grupo de extermínio. Apesar de que, quando nós formos estudar o parágrafo 2º, dificilmente um delito cometido por grupo, com atividade típica de grupo de extermínio, não configura crime homicídio qualificado. Por que dificilmente? Porque nós vamos ver que uma das modalidades é mediante motivo fútil, mediante motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa,
dificilmente você não consegue enquadrar um grupo de extermínio dentro de qualquer dessas qualificadoras. É difícil você imaginar um grupo de extermínio, uma milícia, por exemplo, que não se enquadre em qualquer dessas qualificadoras. Passar homicídio simples, atribuir homicídio simples a grupo de extermínio, é bem difícil de você pensar de maneira concreta. Mas nós vamos chegar lá a falar especificamente do hediondo e a gente vai tratar disso de maneira mais tranquila. Muito bem, está aqui vamos lá, artigo 3º caput da lei 93. Permitir. Aqui, artigo 3º. Essa lei regulamenta ela prevê, o artigo 3º da lei, ela prevê o que se entende por morte encefálica. Ela regulamenta o que se entende por morte encefálica. Quando é que pode haver a retirada de órgãos e tecidos para fins de transplante, né? E esse é o tema da lei, como é que se dá essa regulamentação. E o artigo 3º, ele estabelece o que é a morte para fins de transplante, para fins dessa retirada de órgãos. Então, por que falar dessa lei? É exatamente para nós sabermos quando se dá a morte. Para a gente atribuir uma conduta criminosa a alguém, a gente tem que saber quando é que efetivamente se considera a morte. Segundo o artigo 3º aí, gente, esse computador... Vamos lá, aí. A retirada post-mortem dos tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes de equipe de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes da equipe de remoção e transplante, mediante utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. É nesse dispositivo legal aqui que se apoia para entender quando ocorre a morte. Quando ocorre a morte. Quando efetivamente se dá a morte. Porque, afinal de contas, a conduta é matar alguém, né? Se a conduta é matar alguém, a gente tem que entender o que vem a ser essa morte. O que vem a ser a morte? A morte, entende-se, só pode se falar em morte quando há a morte encefálica. Se nós não chegarmos a este ponto, não se considera ainda que a pessoa tenha morrido. Logo na sequência aqui, nós vamos falar, muito provavelmente não hoje, quando nós formos falar amanhã de homicídio privilegiado, nós vamos falar de eutanásia, ortonásia, vamos falar das figuras todas aí que se relacionam com a morte encefálica, ok? E apenas para deixar bem claro que o sujeito, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo do delito de homicídio, tem que se tratar de pessoas humanas, é interessante nós fazermos referência lá à Lei 9.605 de 98. A Lei 9.605 de 98 é a lei dos crimes ambientais, que regulamenta os crimes ambientais. Localiza aí para mim, por favor, artigo 29 e artigo 32 da 9.605. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar a espécie da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, matar espécime da fauna silvestre brasileira, nativa ou em rota, constitui delito específico previsto lá na Lei de Crimes Ambientais. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, constitui, se estivermos falando de animais, sejam eles o artigo 32, animais domésticos, o artigo 29, animais silvestres. Se estiver, apesar da onda PET agora, né? Se estivermos falando de animais, se forem animais, seja silvestre, seja doméstico, domesticados, não se trata de delito de homicídio. Temos regulamentação própria. Veja que a pena é pequenininha, 6 meses a 1 ano. Temos regulamentação própria prevista no direito ambiental. Falando da onda PET, esses dias eu fui no açougue, na hora que eu vi o cartazinho lá, a pessoa estava oferecendo R$10.000 para quem assasse uma cachorrinha que atendia pelo nome de sei lá o quê. Falei, meu Deus do céu, não dava nem para achar essa cachorra, né? 10ão assim, oferecendo R$10.000. Um amor que se pega no bicho, né? É isso. 10 conto, imagina. Acho que eu achei uma branquinha, eu vou procurar, vou levar esse cartaz aqui, vou levar essa fotinha, vou achar um cachorro branquinho, pintar ele mais ou menos desse jeito aí, ensinar ele a estender por esse nome. Falar que passou por um trauma muito grande, né? Por isso que não está tendo o mesmo comportamento. R$10.000 é muito dinheiro. Muito bem. Isso aqui em Montes Claros. Vamos lá, dando sequência. Nós falamos de quando se dá a morte, não é isso? A lei, o artigo 3º da 9434, nos fala da morte encefálica, ainda que continue em funcionamento ali a função circulatória, a função respiratória, mesmo com a ajuda de aparelhos, tendo constatado a morte encefálica, entende-se que ocorreu efetivamente a morte. Beleza? Agora, para efeito penal, quando é que começa a vida? Para efeito de homicídio. Quando é que começa a vida? Para fim de qualificação de crime de homicídio. Nós vamos ter a vida, nós vamos ter início, nós vamos ter a possibilidade de se falar em crime de homicídio quando nós tivermos vida extrauterina, vida fora do útero. Para falarmos que uma pessoa cometeu um homicídio, nós precisamos de vida extrauterina. Se estivermos falando de vida intrauterina, o delito cometido é o delito de aborto, seja próprio, seja cometido por terceiro. O crime não é crime de homicídio. Nós vamos também estudar crime de aborto. E essa vida extrauterina, para se saber, né, se ocorreu ou não ocorreu efetivamente a vida extrauterina, se faz um exame, engraçado porque para quem não... Engraçado para quem, né, professor? Engraçado para quem? Eu falo a atividade, a ciência do negócio. Esse acento aqui eu acho que está errado, viu, gente? Viajei na maionese. O exame se chama docimásia hidrostática de Galeno. Para saber se houve vida extrauterina, você, que é engraçado, o pessoal fala, né, que menino já nasce chorando, pelo amor de Deus, menino já nasce chorando porque o nascer dói. É no nascimento que ele tem uma expansão ele passa a respirar por si só. Ele tem uma expansão dos pulmões. E é nessa expansão dos pulmões que dói, e em função disso, que normalmente a menina é tão caladinho, ele não choraria. É uma possibilidade também,
vida não é fácil, não. Aí tem essa expansão. Então, para se saber efetivamente se nós estamos diante de que delito nós estamos, ou se teve vida extrauterina, existe esse exame aí. Docimasia hidrostática de Galeno. Como é que é? Você tem que, o básico do básico, você tem que fazer você coloca os pulmões na água. Se os pulmões boiarem, é porque houve expansão. Se houve expansão, houve vida extrauterina. Se os pulmões afundarem, não houve respiração. Se não houve respiração, não houve vida extrauterina. Isso é importante para, se falarmos se falarmos em crime, se tiver ocorrido uma conduta criminosa, é importante para nós sabermos em que delito vai enquadrar. Se pode enquadrar em um homicídio, se pode enquadrar em um aborto, a gente precisa saber. A gente precisa saber se houve vida extrauterina, e uma das formas de saber se houve vida extrauterina é por meio desse exame. Tranquilo? Vamos lá. A esse respeito, inclusive, trago aí uma decisão aqui de Minas Gerais, é um habeas corpus, decisão aqui do nosso TJMG. Iniciado o trabalho de parto, não há que falar mais em aborto, mas em homicídio ou infanticídio, conforme o caso, pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio, notadamente quando existem nos autos outros elementos para demonstrar a vida do ser nascente, razão pela qual não se vislumbra a existência do alegado constrangimento ilegal que justifique o encerramento prematuro da persecução penal. Iniciado o trabalho de parto, não há mais que se falar em aborto, mas em homicídio ou infanticídio, conforme o caso, pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio, notadamente quando existem nos autos outros elementos para demonstrar a vida do ser nascente, razão pela qual não se vislumbra a existência do alegado constrangimento ilegal que justifique encerramento prematuro da persecução penal. Fala de encerramento prematuro por quem trouxe com habeas corpus. Então, vejam vocês, nós temos o exame para se constatar se houve ou não vida extrauterina, o exame é este, porém é sempre importante fazer referência, e é por isso que eu trouxe esse julgado aqui, e essa é a coisa mais interessante do direito, né? Até mesmo para a gente dificultar a vida de nós todos, que atuamos e que estudamos. Nós não temos, direito não é exatas, não é 2 mais 2 são 4, que apesar da necessidade, a regra, nós temos um entendimento geral da necessidade de realização do exame para saber se houve vida extrauterina, ainda assim há entendimento, como disse, né? Isso aqui é uma decisão aqui de Minas, é uma decisão de Minas, não é uma decisão vinculante do Supremo, mas há entendimentos de que não se faz necessário tanto, a mera circunstância da mulher ter entrado em trabalho de parto e a morte do feto a partir daquele momento já configuraria aborto, já configuraria homicídio e não aborto ou infanticídio. Correto? Aborto ou infanticídio não configuraria aborto, né? Porque no caso do infanticídio é aborto ou infanticídio, exatamente. Então vejam vocês, gente, o que eu quero com isso dizer? Para não ficar confusão na cabeça. A regra, nós precisamos do exame para constatação da vida extrauterina, para aí, então, se falar em homicídio. Precisamos do exame para se constatar a vida extrauterina e, então, falar em homicídio. Porém, nós temos entendimentos
isolados, no sentido de que sim, basta a entrada em trabalho de parto para se falar em homicídio, beleza? E o delito de homicídio, como nós vamos ver, e se falar, professor, mas é tudo crime contra a vida, não tem interferência, não tem interferência, sim. É diferente, sim. E é diferente na descrição típica e principalmente é diferente na pena. Daí porque se faz necessário a correta definição. Beleza? Aqui no slide seguinte, nós já começamos com homicídio privilegiado. Exatamente, Danilo. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso aí. A importância. Por mais que por esse julgado aí que eu trouxe para vocês, e é essa variação do direito que digo para vocês, segundo o entendimento desse ministro aí do TJMG, não precisa. Basta entrar em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, se morrer, se matar a partir dali é homicídio. Não é aborto, não. Mas é entendimento do TJMG, né? Via de regra, nós precisamos do exame. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Não? Deixa eu interromper a nossa gravação aqui, vamos para a nossa chamada. Apresentação.